Bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Desde já eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E nós vamos ter uma mensagem agora com o nosso querido e amado irmão Tadeu. Então, é com você, Tadeu. Que o Senhor te abençoe. Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para apresentar a vocês mais um programa da série Conhecendo o Início de Tudo. Na mensagem anterior, nós terminamos falando de 3 separações. A separação da luz e das trevas, do que é terreno, do que é celestial, e a separação da vida e da morte. Nós começamos a falar ali sobre o aparecimento da terra, a recriação da terra. Hoje, então, nós vamos entrar no que foi criado depois que a terra apareceu. A vida vegetal foi criada depois que a terra apareceu. Esses versículos estão ali no capítulo 1, versículos 11 a 13. Eu gostaria de ler para vocês e nós vamos fazer uma aplicação do que é esta vegetação que apareceu na terra. Versículo 11 diz: E disse: Produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, eu gostaria aqui de compartilhar sobre a sequência do que foi criado. Tudo tem um significado. Graças a Deus, nós podemos desfrutar desse significado. Primeiramente, foi criado o nível mais rudimentar de vida, que é representado pela relva. Em segundo lugar, o nível já subiu um pouquinho, já melhorou um pouquinho, que são as ervas. E por fim, um nível maior ainda, que são as árvores que dão fruto. Então isso significa que as coisas foram criadas de nível a nível. Isso também, aplicando a nossa experiência, nós podemos ver que nós precisamos também crescer, nível a nível. Talvez a nossa vida ainda esteja num nível rudimentar, como de uma gramínea. Nós precisamos melhorar, ir para um nível de ervas. Se estivermos no nível de ervas, nós precisamos melhorar, ir a um nível de árvores, como um trigo, como uma videira, que são árvores que dão fruto e são frutos úteis ao homem. Então é essa a nossa experiência, é isso que nós podemos desfrutar desse terceiro dia em que Deus disse que era bom. Indo agora para o quarto dia, no quarto dia nós temos os luzeiros, versículos 14 a 19. Eu gostaria de ler primeiro os versículos, depois nós vamos compartilhando. Diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Aqui eu gostaria de falar bastante sobre esses luzeiros e os tipos de luzeiros que foram criados. Aqui agora eles são luzes mais concretas, mais fortes, mais definidas. No primeiro dia Deus disse haja luz, era ainda como se fosse uma luz, mas ainda indefinida. Aqui no quarto dia não, Deus já criou a luz com definição, sol, lua e estrelas. Se você perguntar para um agricultor se a luz é necessária, ele vai te dizer, talvez com todos os detalhes, o quanto a luz é necessária para o crescimento de vida.
Então, se você quer crescer em vida, se eu quero crescer em vida, nós precisamos dessa luz. Nós precisamos da luz do sol, da luz da lua e da luz das estrelas. A Bíblia fala que nós precisamos andar na luz. Isso é um versículo que eu gostaria de ler, está lá em 1 João. 1 João 1. 1 João 1, versículos de 5 a 7, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você observa aqui, que aqui está falando em andar nas trevas e andar na luz. É evidente que nós precisamos ser aqueles que andam na luz. E com respeito à luz, ainda tem uma outra passagem em Mateus 5, versículos 14 e 16, onde Jesus disse claramente aos discípulos: vós sois a luz do mundo. E no versículo 16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, a questão da luz tem muito a ver, algo relacionado diretamente com a nossa experiência. Depois, lá na frente, nós vamos ler mais alguns versículos que falam disso. Mas hoje nós podemos já ficarmos claros que nós precisamos andar na luz, porque nós somos a luz do mundo. E a nossa luz precisa brilhar para as pessoas ao nosso redor. Vamos falar agora um pouquinho do sol. O que é o sol? O sol que significa Cristo, é algo que creio que todos nós sabemos. Em Mateus 4, versículo 16, fala da grande luz. Diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então o sol, na Bíblia, significa Cristo, como a grande luz vinda ao homem para iluminar o homem que estava em trevas. Em Malaquias 4:2, tem um versículo que fala do sol como o sol da justiça, representando Cristo. Fala: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Isso está em Malaquias 4:2. Aqui fala do sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O sol tem asas, é verdade, sabia? O sol tem asas. As asas do sol são o seu brilho. Um dia esse brilho nos alcançou. E então nós fomos alcançados pelo sol da justiça. E fomos salvos por essa justiça de Deus. Em Lucas 1, versículos 78 e 79, também outra passagem que fala de Cristo como o sol nascente. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então nós vemos que Cristo é o sol. Em Mateus 13, ainda é um versículo que convém ler, está escrito que aqueles cristãos que são comparados ao sol, à luz, um dia também resplandecerão. Mateus 13, 43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, graças ao Senhor, um dia nós resplandeceremos como o sol. Então, a nossa experiência está bastante relacionada a Cristo como luz, como sol para nós. Agora vamos falar um pouquinho de outro luzeiro, a lua. E a lua? O que significa a lua? O sol significa Cristo. E a lua? Também creio que todos nós estamos claros, a lua significa a igreja. Se nós quisermos uma base bíblica, nós podemos pegar Gênesis 37, de 9 a 11, onde José teve um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos. O primeiro foi o sonho dos feixes, e o segundo sonho é esse que eu vou ler agora, onde no sonho dele está retratado que a lua é a mulher, e na Bíblia a mulher é retratada como a igreja. Isso nós vamos ver na sequência.
37:9 diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então aqui esta comparação, quando o pai dele fala eu, significa o sol. Quando ele fala tua mãe, significa a lua. E teus irmãos, as estrelas. Iremos nos inclinar perante a ti. Então, baseado nessa passagem, todos os doutrinadores da Bíblia concluem que a lua é tipificada pela mulher, que é tipificada pela igreja. Amém? Mas para confirmar, nós vamos ler Efésios. Efésios 5, 31 e 32, também uma passagem bastante conhecida, mas bastante significativa, que diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E aí Paulo fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então veja, o homem se unindo à mulher significa Cristo se unindo à igreja. Então Cristo, o homem, e a mulher, a igreja. Amém? Aleluia. Lá em Apocalipse 19, também tem um versículo que confirma isso. 19:7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então aqui nós temos o casamento, as bodas do Cordeiro, e a esposa, a mulher, já estava pronta. Então nós podemos inferir com segurança que a lua na Bíblia tipifica a igreja. Amém? Agora aqui eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. E um detalhe bastante importante, é esse talvez um dos pontos mais importantes dessa mensagem de hoje. É a questão de que a lua, ela não tem luz própria. Mas ela tem uma capacidade. Ela tem a capacidade de refletir a luz. A lua não tem luz própria, mas ela tem a capacidade de refletir a luz. Poxa, mas isso é tão significante assim? Sim, isso é tão significante assim. Hoje nós somos a igreja, nós não temos luz própria, nós não temos nada para oferecer a Deus, mas nós temos a capacidade de refletirmos a luz do sol. Isso é bastante significativo na nossa experiência. Então nós precisamos ter isso como realidade em nós. Nós somos a igreja, nós não temos luz própria, nós apenas refletimos a luz do sol. E por que isso é significativo? Porque a lua, ela não aparece durante o dia. Porque durante o dia tem a luz do sol. O sol tem uma luz muito, muito, muito maior do que a luz da lua, porque na verdade a lua não tem luz, ela apenas reflete a luz do sol. Então durante o dia, quando você olha para o céu, você não vê a lua. E a lua está lá, mas você não a vê. Mas à noite você vê a lua e não vê o sol. Por quê? Porque a lua naquele momento da noite ela está refletindo a luz do sol. Ela não tem luz própria. E isso, irmãos, queridos convidados e amigos que estão ouvindo esse programa, isso significa a era em que estamos vivendo. A era em que o mundo está vivendo é a noite, é a treva. Nós estamos vivendo hoje numa era de trevas, mas mesmo na noite, na era de trevas, há algo brilhando. O que é que está brilhando? É a igreja, que está brilhando não com luz própria, mas refletindo a luz do sol. Então, graças a Deus porque nós temos a lua brilhando, graças a Deus porque nós não estamos em trevas, nós podemos nos guiar pela luz do sol refletida através da igreja. Aí eu diria, né, mas a lua tem suas fases, sim, concordo. A igreja onde você está certamente passou e passará e está passando por fases. Tem a fase crescente, minguante e assim por diante. Isso faz parte, são as fases pelas quais a igreja passa. Mas isso não tem problema, isso são apenas fases que nós passamos enquanto estamos na igreja. Apocalipse 1:20 é um versículo que confirma, eu gostaria de ler esse versículo de Apocalipse 1:20.
porque ele também confirma quando diz lá no finalzinho, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então veja, candeeiro você não acende para ficar debaixo do sol com ele, você só acende para um lugar escuro. Então, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 igrejas hoje estão como a lua refletindo a luz do sol nessa era de trevas. Amém? Agora aqui eu queria compartilhar um ponto, porque isso tem servido de, entre aspas, armadilha para muitos cristãos. Sabe por quê? E me perdoe a franqueza, mas eu preciso falar dessa forma. Porque muitos não querem receber a luz do sol através da lua, eles querem receber a luz do sol diretamente. E nós estamos na noite. Na noite não tem jeito. Se eu quiser à noite falar, quero receber a luz do sol, eu não vou encontrar o sol diretamente. Na noite eu só vou encontrar a luz do sol através da lua. Então há muitos cristãos que se afastam da igreja porque dizem, eu quero a luz do sol diretamente. E acabam ficando isolados, sozinhos, buscando a Cristo diretamente. É lógico que aqui eu vou fazer uma ressalva para dizer, mas não é possível encontrar Cristo diretamente? Sim, é possível encontrar Cristo diretamente. Mas eu quero que você entenda a aplicação que a Bíblia faz dessa questão do sol e da lua. Não é para nós cristãos vivermos buscando na era da noite ao sol. É para nós estarmos ali na noite desfrutando a luz do sol através da lua. Então, que estejamos na igreja, que estejamos reunidos, que estejamos juntos, porque sozinhos dificilmente nós encontraremos o sol à noite. Humanamente falando, isso é impossível. Espiritualmente falando, você certamente sabe as suas experiências, eu sei as minhas experiências. Nós precisamos encontrar Cristo como sol na lua que é a igreja. Amém? Então estejamos na igreja, nunca nos afastemos dela. Aleluia. Agora nós vamos falar um pouquinho das estrelas. As estrelas, talvez você já tenha ouvido falar também, são aqueles irmãos que brilham. Alguns costumam dizer que são os vencedores, né? E em Daniel 12 fala que são aqueles que levam os outros à justiça. Daniel 12, tenho aqui anotado, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqueles que conduzem os outros, as outras pessoas à justiça, são considerados pela Bíblia como estrelas, né? Aleluia. Apocalipse 22, falando em estrelas, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus é comparado a uma estrela. Versículo do capítulo 22, versículo 16, na parte B, fala assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Cristo, ele é a brilhante estrela da manhã. E qual é a importância das estrelas? Olha, eu diria para você que as estrelas têm bastante importância. Humanamente falando, as estrelas, assim como a lua, elas servem para conduzir, para orientar. Isso nós vamos ver na sequência dessa mensagem. Mas as estrelas, elas servem muito quando não há o sol e quando não há a lua. Você já olhou para o céu numa noite em que a lua não está aparecendo? Você consegue ver muito melhor as estrelas brilhando, não é assim? Então, experiencialmente, nós poderíamos dizer que tem muitas situações em que não dá para desfrutar diretamente da lua, porque a lua não está ali. Mas você tem, às vezes, a oportunidade de desfrutar das estrelas. E eu diria então que nesse momento as estrelas são muito importantes. As estrelas são aqueles irmãos cheios de vida, aqueles irmãos cheios de experiência, que são luz para os irmãos. Como está dito lá em Mateus 5, aquele versículo que nós já lemos. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E aí, certamente, nós somos ajudados por esses irmãos que naquele momento estão funcionando para nós como estrelas. Eu vou ler Filipenses 2,15, só para reforçar os versículos de Mateus.
2,15 diz assim, Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então Paulo fala que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo, principalmente quando a lua não está brilhando. Nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Certamente, em alguma oportunidade, você já serviu de luz para algum irmão, ou algum irmão já serviu de luz para você. É a luz da estrela. São os irmãos estrelas que funcionam nesse momento. Amém? Complementando ainda uma aplicação, eu diria que, reforçando aquele ponto, eu diria que alguns querem só Cristo e não a igreja. Só que para confirmar essa experiência, eu vou desafiar você agora. Numa noite de lua cheia, por exemplo, se você olhar para a lua, sua face vai ser iluminada. Se você virar as costas para a lua, a sua face vai estar em trevas. Então, mais um motivo para buscarmos a lua, buscarmos a igreja. Na igreja encontraremos Cristo. Amém? Agora, nós vamos para o versículo 18 de Gênesis 1. Porque nós precisamos ver as aplicações práticas dos luzeiros. Versículo 18 fala que eles são para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Então, essas funções dos luzeiros ainda estão descritas no versículo 14. Diz assim, na parte final do versículo 14: sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho sobre essa questão de cada item desse que está descrito aqui no versículo 14. O primeiro ponto é: sem luz nós tropeçamos, então nós precisamos dos luzeiros, nós precisamos do sol, da lua e das estrelas, porque sem luz nós tropeçamos. Só que a luz, ela vem para reger, ela vem para nos dar discernimento. Ali no versículo 18 fala para fazerem separação. Então é óbvio que quando você está num quarto escuro, você acende a luz, as trevas vão embora, fazem completa separação. Então é isso que nós podemos desfrutar da luz de Deus na nossa vida. Quando a luz de Deus chegou até nós, como Cristo, com as suas asas de evangelho, e nos alcançou, nós fomos iluminados, as nossas trevas se foram e nós pudemos desfrutar da salvação de Deus. E a luz, então, ela rege, ela governa, ela dá discernimento. Você e eu, nós precisamos saber aonde ir, nós precisamos discernir o que fazer, nós precisamos ter um governo sobre o que nós falamos, nós precisamos entender e saber se alguma coisa é ou não de Deus, se é ou não de Satanás. Tudo isso é através da luz. Quando nós temos a luz, nós temos discernimento. Amém? Então, o versículo 14 que fala que esses luzeiros são para sinais. Realmente, antigamente os marinheiros, eles se orientavam pelas estrelas e pela lua. Então, esses sinais são realmente, eram utilizados na época. Mas Mateus, interessante, né? Porque o povo judeu estava bastante acostumado com isso, e quando Jesus estava aqui entre eles, eles foram até Jesus, Mateus 16, de 1 a 4, e aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então, naquela época, os judeus e fariseus, eles queriam de todo jeito que Jesus mostrasse para eles um sinal vindo do céu. Então, o sinal é importante para o homem quer sempre um sinal do que está para acontecer. E até os discípulos, Mateus 24 também, quando ouviram sobre a ida e a vinda de Jesus, Mateus 24, 3, e os próprios discípulos falaram: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, até os discípulos estavam querendo um sinal. Então, a questão do sinal é bastante importante.
Os luzeiros também, eles servem para estações. Estações nós podemos dizer que são as fases do ano, as fases da lua. E há vários versículos na Bíblia que mencionam as festas e ofertas de acordo com os meses, de acordo com as fases do ano. Só para ilustrar, nós podemos ler Números 28:14, tem um versículo que diz, lá no finalzinho: este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Então, todo mês tinha uma fase de renovação do holocausto, por todo o ano. Agora, em Jeremias, eu gostaria de fazer aqui uma aplicação bem prática sobre essa questão das estações. Jeremias 8:7 tem um versículo maravilhoso. Ele diz assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E aqui então eu queria, me render a essa palavra e dizer: Senhor, realmente, até os passarinhos, as aves conhecem as suas estações, conhecem o tempo. E nós estamos aqui hoje, vivendo nesta terra, parece que às vezes nós ficamos alheios a tudo o que está acontecendo e não percebemos as estações, não percebemos a mudança das fases, a mudança das estações. Mas que nós não sejamos assim, que nós sejamos um povo atento, que nós sejamos um povo que conhece o juízo do Senhor. E hoje, irmãos, diante de todas as palavras que temos ouvido, nós sabemos: o fim dos tempos está próximo. Então nós não podemos ficar alheio como quem não sabe as estações, como quem acha que está tudo igual. O dia de ontem não é mais igual ao dia de hoje. Nem será igual ao dia de hoje ao dia de amanhã. Cada dia está tendo a sua estação. Então nós precisamos acompanhar essas mudanças. Não podemos ficar parados, estacionados e nem alheios. A Bíblia ainda fala, lá no versículo 14, que os luzeiros são para dias. Nós sabemos que a Terra tem a sua rotação diária e a sua translação anual. Com respeito ao dia, nós podemos dizer que a Bíblia dá importância a isso. Tinham ofertas que eram mensais, tinham ofertas que eram diárias. Não é isso? Então, Deus também usava estações, dias, anos, meses, para mostrar ao homem que cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu devido lugar. E nós conhecemos um versículo maravilhoso de Lamentações 3:22, que eu queria ler para os irmãos, que certamente já conhecem, que mostram isso, que para Deus um dia é importante. Diz assim, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Renovam-se cada manhã. Então, irmãos, eu diria para você, nós precisamos valorizar o dia, não é assim? Deus valoriza. Deus, cada dia, Ele se preocupa em renovar as misericórdias para mim, para você. Poxa, se Deus se preocupa com a minha manhã, eu não vou me preocupar? Então nós precisamos nos preocupar, no mínimo reconhecer e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Mais um dia que eu estou pisando na terra, saindo da minha cama e pisando no chão do quarto. É mais um dia que o Senhor renovou as suas misericórdias para cada um de nós. Amém? 1 Tessalonicenses, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 4-8, para reforçar o encargo que nós não somos das trevas, nós somos do dia. 4 diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Vou ler esse finalzinho de novo. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, graças ao Senhor, irmãos, a luz
é muito importante na nossa experiência. Para finalizar a questão dos sinais, dos luzeiros, ainda tem a questão dos anos. Nós podemos dizer que a questão do ano é a questão da translação. A Terra dá uma volta em torno do Sol em um ano e gira em torno de si mesma, que seria o movimento de rotação. A questão do ano significam novos começos maiores. Todos os dias nós temos um novo começo, mas todo ano nós podemos ter um novo começo maior. Várias vezes a Bíblia menciona o primeiro mês de um novo ano. Vou ler aqui só como para exemplificar, Gênesis 8. Gênesis 8. Deixa eu achar aqui. É um versículo que fala, 8:13. É um versículo que fala: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então a Bíblia dá importância em registrar o primeiro dia do primeiro mês, como dizendo, olha, é um novo começo, é um novo ano. E assim, na nossa experiência, nós também podemos ter novos começos. Às vezes nós ficamos velhos, às vezes nós precisamos de uma grande renovação, que nós possamos entender que os luzeiros também servem para nos dar novos começos. Amém? Para terminar essa questão dos luzeiros e entrarmos no quinto dia, eu queria ler mais alguns versículos de Apocalipse para mostrar que não precisamos ficar tão preocupados com a questão dos luzeiros, sol, lua e estrela. Sabe por quê? Porque no final não haverá mais noite. Então, eles não serão mais necessários. Mas vamos ler isso. Apocalipse 21, 23. Vamos ler aqui uns 3, 4 versículos para confirmar isso. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, no fim, não haverá mais necessidade. Versículo 25b. Porque nela não haverá noite. 22:5 diz, então já não haverá noite. Então, no final, nós já sabemos, a noite não mais haverá, a glória do Senhor, a luz do Senhor brilhará, ao ponto de não haver mais noite. Agora nós vamos entrar no quinto dia, já estamos indo para o final da nossa mensagem de hoje. O quinto dia traz para nós a experiência de criação dos seres viventes na água e no mar. 1:20 a 23 eu queria ler para todos. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Aqui nós podemos ver que Deus também criou numa ordem. Primeiro os peixes, depois as aves. Depois, no sexto dia, nós vamos ver que ele criou os animais domésticos e selváticos. Então, a ordem seria os peixes, as aves e os animais da terra. Por que isso é importante? Porque se nós compararmos a vida do peixe com a vida da ave, há uma diferença. O peixe, nós podemos dizer que é uma vida mais rudimentar, com uma consciência inferior à das aves. As aves têm uma vida inferior e mais rudimentar em relação aos animais domésticos. Então, essa sequência, foi nessa sequência que Deus criou. E nós precisamos entender e aplicar isso. Isso significa que o nosso nível de vida precisa crescer. Na questão dos peixes, tem uma questão aqui bastante compartilhada, bastante interessante, que sempre é muito bom a gente ruminar. É que o peixe vive na água salgada, mas ele não se salga. E por que o peixe vive na água salgada e não se salga? Você come a carne do peixe, você sabe, ela não está salgada. Sabe por quê, irmãos? É porque o peixe está vivo. E isso, trazendo para a nossa experiência, o mar, nós podemos dizer que significa a sociedade, que está
toda salgada, toda em morte. Mas, se nós estivermos vivos, o sal da sociedade, a morte da sociedade não vai pegar em nós, não vai passar para nós, assim como é a experiência do peixe. Então, irmãos, precisamos estar vivos, precisamos estar vivos, precisamos buscar vida, precisamos estar cheio da vida de Cristo, porque a vida de Cristo em nós, ela é poderosa para evitar todo o salgar do mundo. Mas se você não tiver a vida de Cristo, cuidado, a morte chega, a morte se aproxima e a morte pode tomar conta. Por isso nós precisamos crescer, buscar e avançar na vida de Cristo. Amém? Aleluia. Agora a questão das aves. As aves, tem um versículo na Bíblia que eu gostaria de ler, que está lá em Isaías, que retrata a questão das aves. As aves, elas voam. E essa experiência do voar é que nós precisamos trazer para nós. Os peixes estão lá, se mantendo não salgados em meio ao mar. E as aves? As aves estão na terra, mas quando surgem os problemas aqui na terra, o que a ave pode fazer? Ela pode subir, ela pode voar, ela pode se afastar, ela pode ir para o alto, ela pode ir para os céus. Então essa é a aplicação que eu gostaria de fazer. Quando nós estivermos cheios de problemas, quando os problemas vierem nos atazanar, nós temos uma saída, nós temos a vida de ave. Nós podemos voar, nós podemos ir em direção aos céus. E aí os nossos problemas serão solucionados dessa forma. Amém? Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então esse versículo é maravilhoso em mostrar que nós precisamos renovar as nossas forças voando com asas como águias. Amém? Para longe dos problemas. Nós podemos ter essa experiência fazendo a aplicação desse quinto dia. E agora, para finalizar, nós vamos iniciar o sexto dia e na próxima mensagem, aí sim nós vamos falar da criação do homem no sexto dia. Mas no sexto dia, só os versículos 24 e 25 é que nós vamos ler hoje. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, nesse sexto dia, Deus começou criando essa vida mais elevada, que é a vida dos peixes, que é a vida das aves, que é a vida dos animais terrestres, os animais que viviam sobre a terra. E nós podemos desfrutar que esses animais eles já têm uma característica mais aperfeiçoada que os anteriores, porque eles podem servir. Então, se você pegar a experiência, os animais podem servir ao homem, como um boi, como uma vaca, um cavalo, que tanto serve ao homem na história da humanidade. E até serve de outras formas, de uma forma espiritual, nós podemos dizer que, por exemplo, as ovelhas, que foram muito utilizadas para sacrifícios ao Senhor. Então essa seria a aplicação na nossa experiência. Nós devemos sempre prosseguir de nível a nível, subir de nível, como nós costumamos ouvir dos irmãos, né? Precisamos melhorar, precisamos sempre nos aperfeiçoar, subir de nível, sempre buscando cada vez mais sermos úteis ao Senhor, crescendo em nível. Amém? Jesus é o Senhor, que Jesus abençoe o seu dia, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, te guarde, te proteja e até a próxima. Um abraço. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, que estranho, né? Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações da Igreja em Campinas. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.